Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos ao canal Relíquias de um Pregador. É um prazer estarmos aqui sempre para compartilharmos com vocês conteúdo 100% bíblico, de uma maneira ortodoxa e cristocêntrica. O Evangelho, ou a Palavra de Deus, ela precisa ter uma visão 100% cristocêntrica. E temos tido esse cuidado e este zelo, porque nos púlpitos das igrejas e até mesmo nas redes sociais, por vezes se há uma preocupação intensa de se proclamar a palavra, a mensagem divina, porém, na maioria das vezes tem fugido a linha ortodoxa, uma linha bíblica e também cristocêntrica, até porque a Bíblia nos deixa claro que Jesus, ele é e sempre será eternamente o Senhor da história da humanidade. No capítulo 1 do Evangelho escrito por João, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e tudo só veio a existir por meio dele. Nada do que existe jamais teria possibilidade de existência se não fosse por meio dele. Por isso, como bem disse o apóstolo Paulo, para ele pertence todas as coisas. Tudo é por ele e para ele. Nele habita a plenitude de Deus. Paulo falou sobre isso, ou toda a plenitude de Deus, porque Jesus é o centro da vida do ser humano. Ele é a excelência de Deus manifesta aos homens. E é com esta visão que temos a preocupação de estar discorrendo este assunto, que viemos aqui por meio de vários vídeos estar esclarecendo aos irmãos uma teologia cristocêntrica, tomando por base o texto do livro do Gênesis capítulo 2, versos de número 15, 16 e 17, temos aplicado um tema a este assunto, e a temática é os 3 princípios estabelecidos por Deus antes da queda do homem. Falamos sobre o primeiro princípio, que foi compromisso. Falamos sobre o segundo princípio, liberdade. Falamos sobre o terceiro princípio, limites. Dentro desta visão, aplicamos a temática falando antes da queda do homem e os princípios estabelecidos por Deus. Numa visão conclusiva e geral, como já aplicamos no vídeo anterior, chamamos de preventiva. É a vida com que o homem deveria viver antes do pecado. Na preventiva, isto era, prevenindo-se, e o Senhor estabeleceu como regra geral. Se previna do quê? De cometer os erros. Quais são eles? De não cumprir o compromisso, de não romper os limites e não abusar da liberdade, ou tornar a liberdade uma libertinagem, como aqui já foi explicado. Infelizmente, o homem entrou por este caminho, quebrando o primeiro princípio, que foi perdendo o senso de compromisso. Ele tinha um compromisso com Deus, com o jardim, com a criação, com o cônjuge e também com a linha de paternidade. Mas, infelizmente, o homem quebra este princípio. Uma vez que ele quebra este princípio, ele rompe os limites e entra por um caminho de liberdade plena ou de libertinagem. E esta libertinagem tem se proliferado de maneira que tem levado a raça humana a um comportamento pervertido desde a forma de pensar, conforme está no livro do Gênesis 6 e o versículo de número 5. O homem, infelizmente, tem um pensamento inclinado para o mal desde cedo, desde a sua meninice. E é com esta preocupação que o Senhor estabeleceu uma maneira de vida para que o homem vivesse e agora um plano de restauração. Este plano de restauração nós vamos enxergar, porém antes de chegar conclusivamente ao plano de restauração, fica aqui claro de que esta visão antes da queda do homem, o Senhor tinha uma visão conclusiva de o homem viver prevenindo-se. Então é chamado de preventiva ou uma visão preventiva. Uma visão pela qual o homem deveria se prevenir de todas as situações pelas quais hoje nós vivemos. Ora bem, dentro deste aspecto, nós vamos falar agora
durante a queda. O que foi que houve? Como se deu? O que ocorreu? Quais as ideias, ou melhor dizendo, na verdade, não é ideias, mas quais as verdades que a Bíblia em si já registram e traz com clareza, ok? Para nossa compreensão, porque tudo foi escrito para nossa compreensão. Desta visão é chamado, neste momento, de um padrão de vida com relação às consequências que o homem passa a ter por haver quebrado os princípios por Deus estabelecido. Logo, então, saímos da preventiva para entrarmos no que diz respeito às consequências. Então, durante a queda, o que é que acontece? O que é que ocorre? E é agora, neste momento, que nós estaremos dando a abertura ao segundo ponto do que diz respeito a essa teologia cristocêntrica, bíblica e de visão ortodoxa. Para isto, vamos tomar o texto do Gênesis, capítulo de número 3, que enfatiza exatamente a queda do ser humano, ok? Não vai ser possível nós aplicarmos todos os detalhes deste assunto, de cada ponto, porque tomaria muito tempo e nós queremos ser sucintos, de forma que os irmãos possam compreender passo a passo, de forma mais sintética, ok? Muito bem. Então, o livro do Gênesis, capítulo de número 3, é o texto que estaremos usando para falar sobre durante a queda, ok? O que ocorre durante a queda. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podereis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrissem. Muito bem. Conforme já expliquei, estaremos falando agora o que ocorre durante a queda. Gênesis 3, do verso 1, na verdade, só precisaríamos ter lido até o versículo de número 6, porque estaremos falando o que acontece durante a queda. O pós-queda começa no versículo 7. Veja que o texto vai deixar claro, ou nos deixa claro, o que acontece depois da queda. No versículo 7 diz: então os olhos dos dois se abriram. Então, isto aqui nos mostra que automaticamente é o que acontece depois que eles desobedecem, depois que eles pecam. Então, antes que eles descubram o que acontece, há um conteúdo que nos mostra o que ocorre durante, que está exatamente nos versículos de número 1 ao versículo de número 6. E é aqui que nós vamos entrar dentro das Escrituras para extrair a verdade que ela está nos transmitindo, porque nós trabalhamos com uma teologia sistemática na visão de uma exegese e não de uma exegese, porque a exegese é nós colocarmos no texto o que ele não diz,
E exegese é extrair do texto o que de fato ele nos diz. E é com esta visão e é com esta linha que nós estaremos dando continuidade a esse assunto no próximo vídeo. Muito bem, agradeço a você a participação e peço que continue ajudando aqui o canal e aguardo nos próximos vídeos.